Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui hoje para a nossa primeira videoaula, onde nós vamos trabalhar a unidade 2, capítulo 1, o tema 1, que fala sobre as características da população brasileira, como ela se comporta dentro do território, como é esse crescimento, se temos mais idosos, se temos mais jovens, mais crianças, essas taxas todas que envolvem esse crescimento da população, como ela se distribui pelo território brasileiro. Então, para a gente iniciar essa nossa aula, basta a gente saber que em 2019 a população total do Brasil somava aí 210 milhões de habitantes. Isso aí segundo o censo de 2010. Nós já vamos falar do censo, que acontece de 10 em 10 anos aí, que vai dar esse parâmetro todo para a gente aí sobre os números da população brasileira. No início do século XX até 2019, essa população ela aumentou mais de 11 vezes. Para a gente ver como a população ela muda, esses números eles mudam muito rápido. Então, como muda rápido, a densidade demográfica dessa população, que é o número de habitantes dividido pela área, ou seja, quando eu falo densidade demográfica, eu estou falando da população total de uma região dividida pela área, geralmente em quilômetros quadrados. Então, a densidade, quanto mais essa população aumenta, maior a densidade demográfica, maior a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado dentro dessa região. A população brasileira ela é dividida irregularmente pelo território. Nós temos uma população mais concentrada na parte do litoral. Fatores históricos e econômicos eles vão explicar essa concentração. O fator histórico é que os europeus chegaram pelo litoral. Então, as atividades econômicas, no início da chegada dos europeus, elas se concentravam no litoral, a extração do pau-brasil, a cana-de-açúcar no Nordeste. Então, tudo isso fez com que o litoral ele fosse mais densamente povoado. E os fatores econômicos, esses se justificam até hoje, que a região do litoral é a região onde se concentra a maioria da população por conta do fluxo de comércio. Hoje, a maioria das mercadorias no mundo elas são comercializadas pelos oceanos, são transportadas aí pelos oceanos. Então, próximo ao litoral, próximo à área de onde essas mercadorias, essas matérias-primas, elas são distribuídas, vai ser aquela região onde vai ter uma maior concentração de pessoas. E isso, no Brasil, é nítido quando a gente observa o mapinha que está aí no nosso livro, onde ele tem ali uma parte mais escura no litoral do Brasil. Então, isso aí fica nítido para a gente observando esse mapinha aí da densidade demográfica. O desenvolvimento dessa população, ela depende aí de vários fatores. Vão existir aí fatores econômicos, fatores sociais, para que essa população ela cresça mais ou menos. Mas para a gente falar sobre a expansão, o crescimento, a ocupação de determinadas áreas, nós temos que levar em conta principalmente dois fatores, que é o crescimento vegetativo ou natural, e o fluxo migratório. Crescimento vegetativo ou natural é aquele que a gente faz com o seguinte cálculo. A gente pega a taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem em determinado período, e diminui isso aí da taxa de mortalidade. Então vai pegar lá taxa de natalidade menos taxa de mortalidade igual a crescimento vegetativo ou natural. Nasceram 100 pessoas, 100 crianças, morreram 50, crescimento vegetativo de 50. Então, esse crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, vai servir para a gente ter esse parâmetro. Mas existem aí outros fatores, como eu falei, o fluxo migratório. Nem sempre uma população ela cresce por conta das pessoas que nascem. Essa região ela também pode receber pessoas e também ela pode perder. A população ela não vai só crescer por conta do fluxo migratório. Mas esse fluxo migratório, o fato é que ele também ajuda
nesse cálculo. Então, nós temos, na hora de falar de crescimento de população, considerar esses dois fatores, tanto o crescimento vegetativo quanto o fluxo migratório, né? E esses números todos aí, né, a gente vai ter uma base desses números que vai fazer com que a gente tenha assim, uma base desses números, melhor dizendo, é o censo, aí na página 9 do livro de vocês, né? O censo demográfico é aquela pesquisa que é feita de 10 em 10 anos, para a gente poder ter uma noção, né, de como está se comportando a população. Se nós temos mais idosos, se temos que investir nessa parte, se temos mais crianças, o quanto vai ser gasto aí com educação, saúde, né? Se é uma população mais adulta, né, isso vai interferir aí na previdência social, quando você tem mais idosos e um pouco número de adultos, de jovens nessa população, né, vão ter problemas previdenciários. Então, uma série de problemas aí pode ocorrer dependendo dessa configuração, dependendo do que o censo, né, nos diz. O censo ele vai servir como parâmetro para os governos investirem, né, mais ou menos em determinadas áreas, né? Então, o censo aí ele vai ser importantíssimo, né, para a gente poder analisar essa população, né? O fato é que, no caso do Brasil, desde a década de 60, né, a população ela vem diminuindo, né? Antes disso, na década de 50, houve uma explosão demográfica, né? A população ela cresceu desenfreadamente. Aí você vai falar, poxa, cresceu, mas do nada? Não, antes da década de 50, havia aquele equilíbrio natural. Nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então, por que morria muita gente? Porque não existiam vacinas, remédios, né? As pessoas morriam aí com doenças que hoje são controladas facilmente. Então, esse é o equilíbrio natural. A partir da década de 50, com a melhoria das condições médico-sanitárias, a população ela parou, né, deu uma diminuída nesse índice de morte. Então, a população ela começou a crescer. Então, houve a chamada explosão demográfica nesse período. E com essa explosão demográfica, né, sentiu-se necessidade de quê? Controlar esse crescimento. E o Brasil, a partir da década de 60, a gente vai ver uma queda, né, nesse crescimento da população. Alguns fatores vão colaborar para essa queda. O primeiro, o aumento do custo de vida, né, está muito caro criar, né, um filho, então as famílias vão ter filhos, né, em quantidades cada vez menores. Métodos contraceptivos, né, aqueles para se evitar uma gravidez. Aumento, né, da quantidade de mulheres, né, no mercado de trabalho. A mulher ela vai ter mais acesso ao mercado de trabalho, então logo ela vai pensar em se realizar profissionalmente primeiro, para depois ter filho, e com isso cai esse número de filhos. E aí o planejamento familiar. O planejamento familiar que vai ser importantíssimo para uma queda nessa taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é aquele número de crianças por família, que em 1940 no Brasil era de 6,16, em 1980 4,4, em 2000 2,5 e já em 2018 1,7 filhos por família. Isso aí graças a todo esse aparato aí que foi montado, né, para poder dar uma freada nesse crescimento da população, né? Tudo isso nós vamos analisar, né, crescimento da população, envelhecimento, né, nós vamos trabalhar, nós vamos analisar melhor quando a gente observar a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico, né, onde ele vai expressar ali, né, o desenvolvimento da população. Ele vai dar várias dicas aí para a gente de como essa população se comporta, né? Então nós vamos analisar aqui agora duas pirâmides, né? Essa pirâmidezinha aqui, que é a pirâmide, que a gente diz que é a pirâmide de um país subdesenvolvido. Por que isso? Vamos analisar os fatores. A pirâmide, aqui para fácil entendimento, ela está dividida em 3 patamares. A base, o corpo e o ápice, ou topo. A base nós vamos ter as crianças, o corpo, os jovens e adultos,
e no topo os idosos. Então, se nessa pirâmide aqui eu tenho uma base larga, isso indica o quê? Que eu tenho uma grande quantidade de crianças na minha população. A minha taxa de natalidade ela é altíssima, nasce muita criança. E a gente observa que o corpo ele vai se estreitando. Se esse corpo ele se estreita, o que acontece com essas crianças que nascem? A maioria que nasce aqui não chega à idade adulta. Então eu tenho uma grande taxa de natalidade e também uma grande taxa de mortalidade, porque essas crianças não chegam nessa fase adulta. E o ápice, bem estreitinho lá. Isso quer dizer o quê? Tem poucos idosos. A expectativa de vida nesse país ela é baixa. Então, quando eu tenho um país com uma taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta, expectativa de vida baixa, vive-se pouco, os idosos eles não têm uma qualidade de vida boa, um acesso a exercícios físicos, um salário digno para que ele possa se alimentar bem, comprar os seus remédios, então eles acabam por morrer cada vez mais cedo. Então essa pirâmide etária, ela vai representar um país subdesenvolvido. Sempre que ela tiver esse formatinho aqui, de pirâmide, propriamente dita aí, ela vai ser de um país subdesenvolvido. Tá? Ao passo que nós temos aqui, a pirâmide de um país desenvolvido. Aí a gente já observa o quê? A gente já observa fenômeno totalmente o contrário, da pirâmide dos países subdesenvolvidos. Eu tenho uma base estreita, que é justamente uma quantidade de crianças pequena. As mulheres nesses países elas preferem primeiro se realizar profissionalmente, ter uma carreira sólida para depois ter filhos. E isso acarreta uma quantidade cada vez menor de crianças. Obviamente lá um corpo mais estreitinho, a minha quantidade de adultos ela também vai ser pequena, e o meu ápice lá, a quantidade de idosos bem maior. Então, quando eu tenho lá taxa de natalidade baixa, a minha mortalidade infantil também ela é baixa. Por quê? Porque o que indica que o meu corpo ele consegue ser ainda mais largo que a base. Então significa o quê? Que as crianças que nascem aqui, elas chegam até a fase adulta. E os adultos eles conseguem chegar a uma idade mais avançada. Então a minha expectativa de vida nesse caso ela é altíssima. Então isso passa a ser característica aí de países desenvolvidos. Tá? É claro que não vai existir uma pirâmide que seja perfeita. Não vai existir uma pirâmide, essa daqui é essencial para esse país, mesmo porque tanto a do país desenvolvido quanto a do subdesenvolvido vai gerar algum tipo de problema. A do país subdesenvolvido, quando eu tenho muita criança, o gasto com educação, com saúde vai ser muito grande. A do desenvolvido, eu tenho muito idoso. Se eu tenho muito idoso, obviamente, eu vou ter um gasto maior com eles também, a previdência. Então eu vou ter que ter muito jovem trabalhando para poder pagar a aposentadoria desses idosos. E como nós vimos lá no gráfico, a quantidade de jovens não é tão grande assim. Então gera um problema previdenciário de como vai ser paga a aposentadoria desses idosos. O fato é que não há uma perfeita. O que geralmente acontece é o chamado bônus demográfico. O bônus demográfico ele é aquele período em que você tem uma pirâmide etária que você não tem nem tanto jovem, nem muito idoso, nem muita criança, nem muito idoso. Então o seu gasto aí, tanto com saúde, educação aqui embaixo, quanto com idosos ali, ele vai ser menor. Então isso gera um bônus. Esse é o bônus demográfico. Mas assim, uma pirâmide perfeita, tanto para um país quanto para outro, não há. Tá? Tanto a do desenvolvido quanto a do subdesenvolvido vai gerar algum problema. Então, cabe aos governos aí balancearem isso da melhor forma, para que o gasto deles seja cada vez menor. Tá ok, sétimo ano? Esse aí foi o conteúdo do nosso tema 1. Então nós vamos encontrar exercícios aí dentro do capítulo, e pode ser que no final do livro lá também tenha. Dá uma olhadinha lá nas últimas páginas, vem especificado lá, tema 1, tema 2, estão tendo um exercício. Vocês, a partir dessa aula, façam os exercícios, que no nosso próximo encontro a gente vai estar fazendo a correção. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.